Olá a todos e todas, eu sou o professor Fábio Oliveira. Hoje nós vamos para mais uma aula da disciplina Ética, Legislação e Cidadania e Educação Física, e o tema proposto para a aula de hoje será Ética, Moral e Direito Social. Vamos juntos! Para iniciar nossa conversa, buscaremos uma definição para ética e moral. Quando paramos para pensar um pouco sobre isso, logo imaginamos nossos costumes, aquilo que estamos habituados a fazer. Este nosso hábito, ou os nossos costumes, meu e seu, eles são frutos do ambiente no qual vivemos, da educação que recebemos, das nossas experiências de vida. Tudo isso junto direciona a minha e a sua tomada de decisão. Estamos o tempo todo decidindo o que vamos fazer. Por exemplo, quando você está passando por uma sala qualquer, pode ser a sala aí da sua própria casa, ou na casa de um amigo, você está passando ali no seu escritório e olha para uma mesa, talvez até mesmo na cantina da escola ou da faculdade, e você avista alguns bombons, sobre a mesa. Você pode sentir vontade de saboreá-los, não é mesmo? Certamente eu sentiria. E o que você faz? Pega apenas um para experimentar? Afinal de contas, ninguém sentirá falta, Ou você logo decide por seguir sua rotina e não pensar mais naquelas delícias que estão ali sobre a mesa, esperando uma boa e saborosa mordida? Diz para mim, o que você faria? De acordo com o dicionário Aurélio, ética e moral são o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Aqui nesta apresentação, vamos pensar a partir da filosofia e dizer que há uma distinção entre ética e moral. Veremos a moral como um conjunto de princípios, um conjunto de crenças, de regras que orientam o comportamento dos indivíduos nas diversas sociedades. E a ética como a reflexão crítica sobre a moral. Certamente, as aulas de educação física se tornam um espaço privilegiado para o desenvolvimento do conceito de ética e moral. Você concorda comigo? Os jogos, as brincadeiras, as danças, as lutas, as ginásticas, as práticas de aventura nas regiões urbanas ou as práticas de aventura na natureza são repletas de situações que envolvem aprendizagem, cooperação, competição, troca de saberes, uma riqueza de experiências. Então eu pergunto, quantas decisões são tomadas pelos alunos, Quantas decisões são tomadas pelas alunas durante uma aula de educação física? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero ler com você este excerto que aparece aí no slide. Então te convido, vamos à leitura. Olha lá. A ética é a responsável pela possibilidade atribuída à escola de conduzir o ser à condição de crítico e responsável pelos seus atos. No entanto, ela entrelaça a estas condições a capacidade de definir o que seja justo e injusto, o que seja moral e imoral, uma vez que atribui valores às atitudes dos educandos e os vigia, como se a qualquer momento pudessem fazer, falar ou sentir algo que não é permitido eticamente. Então, eu quero te convidar novamente à leitura, mas agora eu quero pedir para você imaginar situações vividas nas aulas de educação física.
que levam os alunos e as alunas às questões de justiça, ou até mesmo a cometer uma injustiça, né? A moralidade ou a imoralidade. Então, faça esse exercício junto comigo, tá bom? Vamos ler novamente e realizando esse exercício que eu acabei de propor a você. Vamos lá, então. Leia junto comigo aí o texto. A ética é a responsável pela possibilidade atribuída à escola de conduzir o ser à condição de crítico e responsável pelos seus atos. No entanto, ela entrelaça a estas condições a capacidade de definir o que seja justo e injusto, a capacidade de definir o que seja moral e imoral, uma vez que atribui valores às atitudes dos educandos e os vigia, como se a qualquer momento aqueles meninos e meninas, né, que lá estão nas aulas de educação física, pudessem fazer, pudessem falar ou sentir algo que não é permitido eticamente. Bem, agora aí após a segunda leitura, eu te faço mais uma pergunta. Você já pensou como as práticas corporais produzidas e estudadas nas escolas podem contribuir para o pensamento crítico e responsável? Buscando pela memória, pense um pouquinho. Você se lembra de alguma passagem nas aulas de educação física na qual o seu professor ou a sua professora propôs uma reflexão coletiva sobre alguma tomada de decisão durante uma proposta de jogo? Mais uma pergunta. Hoje a aula é sobre perguntas, né? Então, mais uma pergunta. Você acredita no potencial das aulas de educação física para a formação ética, moral e responsável? A sociedade, de forma geral, precisa de cidadãos íntegros, corretos e prósperos. Uma boa sociedade é aquela que recebe e forma boas pessoas, né? Sujeitos que contribuam, né? Sujeitos que trabalham, sujeitos que respeitam as leis, né? Exerçam com responsabilidade a sua cidadania, né? Aulas atrás conversamos sobre cidadania. Uma boa educação é aquela comprometida com princípios e valores, né? Tivemos uma aula específica também, na qual falamos sobre os princípios, né? Quando pensamos em educação física escolar, temos como definição conteúdos que são específicos deste componente curricular, né? A educação física é um componente curricular equivalente a todos os outros componentes, né? Equivalente à língua portuguesa, equivalente à matemática, às ciências da natureza, à filosofia, à sociologia, tá certo? Então, nós passaremos nas aulas de educação física, e aí eu peço para você acompanhar aí no slide os quadros que aí aparecem, né? Nós passaremos por experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Eu acabei de citar aqui por essa passagem, né, e você consegue ler aí na tela do slide, as 8 dimensões de conhecimento que o nosso componente, ou seja, a educação física escolar, precisa tratar de forma pedagógica nas aulas de educação física. Você encontra essas 8 dimensões de conhecimento no documento conhecido como Base Nacional Comum Curricular. Nós falamos BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Você observa o link aí no rodapé desta página, tá bom? Eu vou colocar esta apresentação
lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E, se você quiser, espero que o faça, vá lá ao link, né? Faça uma visita a esse documento e uma leitura para que você possa entender o que é exatamente cada uma dessas dimensões de conhecimento que acabamos de citar. Faça esse exercício, vale a pena. Acerca da ética e cidadania, quero falar com você sobre uma das dimensões de conhecimento, qual seja o protagonismo comunitário. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, protagonismo comunitário refere-se às atitudes, ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm ou não têm, né, de acessar uma determinada prática no lugar em que moram, né? Os recursos disponíveis, sendo recursos públicos ou recursos privados, para tal. Então, os agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula, orientados a interferir no contexto em busca da materialização dos direitos sociais vinculados a esse universo. Entendemos o protagonismo comunitário diretamente ligado aos direitos sociais. Mas quais são os direitos sociais? A Constituição de 1988 determinou quais são os direitos sociais. Eles aparecem aí na tela e eu gostaria de fazer essa leitura junto com você. Vem comigo, vamos ler juntos. Então, olha lá o primeiro. Direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, direito ao trabalho, direito à moradia, direito ao transporte, direito ao lazer, direito à segurança, direito à previdência social, direito de proteção à maternidade e à infância, direito de assistência aos desamparados e direito à felicidade. Bom, para este nosso encontro, que é um encontro virtual, né? Eu quero destacar nas próximas páginas o direito ao lazer. O lazer é um direito social, um direito meu, um direito seu, né? De qualquer cidadão. De forma simples, podemos definir lazer como o tempo livre que uma pessoa tem para descansar, né? Para se divertir, para se entreter, né? Praticar atividades físicas, jogos, esportes, né? Ou até mesmo se desenvolver pessoalmente, porém sem obrigações ou responsabilidades, né? Responsabilidades entre aspas. Para nós, da educação física, vale pensar nas práticas corporais que são oferecidas na nossa cidade, né? No nosso bairro, né? Vale a pena para nós, né, professores de educação física e cidadãos, né, porque somos cidadãos e cidadãs, pensar também nos espaços públicos que estão disponíveis, né, para o exercício desse direito que nós estamos aqui chamando de direito ao lazer, né? Então, pensar nas quadras, né? Pensar nas salas para a prática de dança, para a prática de lutas, nas salas específicas para a prática das ginásticas, todas elas, ginástica geral, ginástica artística,
pensar nos espaços destinados à prática de atividades no meio líquido, né? Então, pensar nas piscinas públicas, né? Até mesmo como a cidade trata as represas, né? Que estão próximo aqui às nossas moradias. Pensar nos aparelhos para exercícios físicos, né? Hoje nós, se olharmos atentamente, vamos verificar no nosso bairro, nas praças, até mesmo nas avenidas, alguns aparelhos que são destinados aos exercícios físicos, né? Então eles estão espalhados, né, nas praças, né, no entorno dos bairros, nas avenidas, também as praias, né? Será que essas praias estão organizadas para a prática do lazer, né? Estão limpas, né? Enfim, precisamos pensar muito sobre isso. Bem, agora você e eu sabemos que temos, todos nós, direito ao lazer. Vou pedir a você uma tarefa. Faça um passeio no bairro que você mora e identifique, né? Identifique, localize os espaços públicos destinados à população, onde são oferecidas possibilidades de lazer aos moradores da região. Vá, depois, né, desse passeio, depois desse mapeamento, tá bom? Depois desse mapeamento, vá ao fórum da nossa disciplina e escreva o resultado da sua busca. Escreva o que você encontrou, né? E quais as possibilidades de atividades de lazer que você identificou nesses espaços, tá bom? Escreva também sobre a sua organização, a sua manutenção, né? Se os espaços estão adequados, os aparelhos bem conservados, tá bom? Não esqueça de mencionar qual bairro você pesquisou, porque dependendo do que você escrever aí no fórum, certamente eu vou pegar a minha bicicleta e vou dar uma pedalada até o bairro para praticar um pouco, né, dessas opções de lazer que você registrou aí no fórum. Então é isso, né? Para esta nossa tarefa, você deve fazer essa solicitação que eu acabei de mencionar a você, tá bom? Então aproveite aí para passear um pouco aí no bairro que você mora e realize a tarefa solicitada para o nosso curso. Então visite o fórum da disciplina Ética, Legislação e Cidadania em Educação Física e registra lá a sua contribuição, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, pela companhia aqui até o final dessa aula e até o nosso próximo encontro. Um abraço e exerça o seu direito.